E aí, turma, tudo certinho? Bem-vindos novamente ao canal. Estamos fazendo uma série de vídeos referentes ao livro Lavagem Cerebral de Pablo Marçal. Estamos trabalhando neste momento a toxina número 40, que é referente a fracasso. Ela faz parte da toxina fuga e são 10 toxinas referentes à fuga. Essas toxinas estão sendo salvas em uma planilha que eu disponibilizei para vocês. E a planilha, ela se chama Lavagem Cerebral. O link dela está abaixo e também deixarei aqui em cima um card mostrando como utilizar esta planilha. O autor nos dá duas tarefas para trabalharmos a toxina fracasso. Ao final do vídeo, voltaremos para essa planilha para falarmos sobre essas tarefas. Voltando aqui ao nosso mapa, iremos mostrar agora quais são os conceitos que o autor nos traz referentes a fracasso. O fracasso é o pilar mais dolorido e resistente na construção dos seus sonhos. De acordo com o dicionário, o fracasso é a ausência de sucesso, é a ação de fracassar, de não obter o que se pretendia em qualquer âmbito da vida. É uma derrota, insucesso. O autor nos traz um conceito bem interessante sobre o fracasso, que é a construção de uma fundação para que se consiga suportar o fracasso. Essa fundação trabalha os seguintes conceitos. Para estruturar os seus sonhos, você precisa compreender a necessidade de construir as bases. Quando você vai construir uma casa, nós sabemos que para esta casa ficar de pé, ela precisa ter uma base. Caso esta base aqui não exista, as chances de sua casa permanecer em pé, elas são mínimas. Da mesma forma, o autor trabalha essa questão de base referente ao fracasso. A exemplo disso, imaginemos uma pessoa indo em busca de um propósito e na metade do caminho ela tem um fracasso. Uma vez eu vi Kaiser falando que ele quebrou com 1.000 para não quebrar com 1.000.000. Se formos pegar esta frase aqui que Kaiser falou, você vai entender onde está o conceito do fracasso. Quando ele quebrou com 1.000, ele fracassou. E não foi a primeira vez que ele quebrou, mas ele quebrou várias vezes. Quando ele quebrou com 1.000, ele aprendeu a quebrar com valores maiores. Só que a experiência de quebrar com 1.000 fez com que ele conseguisse manter 1.000.000 em faturamento. Esse 1.000.000 de faturamento, ele chegou a ser 1.000.000 por dia. Então, foi preciso ele quebrar com 1.000 para conseguir manter esse 1.000.000 por dia. Quando você tem algum fracasso, isso gera uma base forte para alavancar no seu sucesso. A fundação desta construção se chama fracasso. Então, nós temos uma pessoa em busca de um propósito em que fracassou na metade do caminho. Então, temos o exemplo que demos aqui. Esse quebrar com 1.000 não quer dizer que ele quebrou com R$ 1.000. Ele quebrou com outro valor, mas aí foi um exemplo que ele deu de quebrou com 1.000 para não quebrar com 1.000.000. Ou seja, ele teve um aprendizado quando quebrou com 1.000. Só para poder entender a frase. Só que Kaiser, ele quebrou com 300.000. Ele fez um investimento muito alto e não deu certo. Quebrar com esse valor aqui ajudou também a ele conseguir manter o faturamento. Onde estou querendo chegar com tudo isso aqui? É só para entender a questão da fundação, da construção de sua base. Quando você é uma pessoa em busca de um propósito, no meio do caminho há a chance de você fracassar. É igual uma casa. O fato da casa ter base não quer dizer que ela vai ficar de pé em algum acontecimento muito pesado. Sabemos que a natureza ela é pesada e ela consegue, em alguns casos, até derrubar uma casa. Então, a natureza ela pode trabalhar em cima dessa casa aqui e derrubar, mesmo ela tendo uma base forte. A mesma coisa somos nós. Mesmo nós com uma base muito forte, não quer dizer que não iremos fracassar. Mas, à medida que iremos fracassando, essa base ela vai ficando mais forte. Provavelmente, esta casa aqui, em algum outro evento da natureza, ela consiga ficar de pé, porque o erro cometido nesta destruição aqui fez com que a nova base ficasse de pé diante de outro acontecimento. Então, para entender bem isso aqui, é justamente isso. Em meio ao seu propósito, você irá fracassar muito. Pode acontecer ou pode não acontecer, mas o natural é que você tenha
algumas frustrações, alguns fracassos em meio ao seu caminho. Só que existe uma questão muito interessante, é que você vai acumulando fracassos para poder fazer uma base firme, porque esse fracassar, ele pode fazer parte de uma frase muito interessante que o autor nos traz. Erre muito, mas não nos mesmos erros. Então você pode fracassar bastante na sua corrida. Só que esse fracassar é errar muito. E aí o autor nos traz também mais um conceito referente à fundação, em que fracassar é errar muito. Esses erros irão produzir resultados que ninguém conseguiria produzir tentando ser perfeito. Erre muito, mas não nos mesmos erros. Erre em coisas diferentes. Então é o que falamos. Temos uma pessoa aqui em busca de um propósito. No meio do caminho, ela teve alguns fracassos. Esse acúmulo de fracassos aconteceu em erros diferentes, não nos mesmos erros. O autor também nos traz um conceito sobre objetivo. Esse conceito é: estabeleça onde você quer chegar, trace suas estratégias e permita-se fracassar. Se você está indo rumo a um propósito, se você não aceitar que no meio deste caminho pode acontecer fracasso, então é melhor nem começar, porque se você acha que num trajeto tão longo, que é o propósito que você escolheu, se você achar que não pode haver fracassos, é melhor nem tentar. Por isso que ele fala: permita-se fracassar. Isso aqui vai fazer parte do jogo que você está jogando em relação ao seu propósito. E para finalizar esta parte inicial, antes de irmos para o tratamento, o autor nos traz também um conceito sobre sucesso, onde ele traz o seguinte: o contrário de sucesso é desistir. Por isso que ele diz: não desista, construa sua base com os seus fracassos e alcance resultados monstruosos. É como o exemplo que demos. Aqui está a sua casa com uma base bem forte e que ela conseguiu resistir diante de um fenômeno muito pesado da natureza, como exemplo. O resultado desta vitória que você teve aqui é uma vitória monstruosa, porque você conseguiu construir uma base que sustentasse esta casa em pé. É claro que aqui é só um exemplo, sabemos disso, mas para ilustrar bem, a base conseguiu manter a casa em pé. E aí ele fala que o sucesso desta casa ter se mantido em pé foi justamente a soma dos fracassos que você teve para manter ela em pé. Vamos seguir agora para a planilha e vermos quais foram os tratamentos que o autor nos sugeriu referentes a fracasso. Chegando aqui na planilha lavagem cerebral, iremos até o item fracasso. Chegando aqui no item fracasso, o autor nos traz duas tarefas para podermos trabalhar em relação à toxina fracasso. A primeira: escreva qual o fracasso que você tem demorado a responder, ou qual o sucesso que você tem enterrado. Isso aqui, turma, para podermos resumir e ficar mais fácil, é só entendermos este pequeno desenho aqui. Temos uma pessoa, que é você, seguindo rumo a um propósito e no meio deste seguir teve fracasso ou fracassos. Isso aqui pode ter feito você desistir. Quando você desiste, você esquece que o seu propósito, ele poderia transformar a vida de milhares de pessoas. Ao ficar preso no fracasso, você esquece de todo esse processo aqui. Por isso que o autor nos fala: escreva qual o fracasso que você tem demorado a responder e qual o sucesso que você tem enterrado. Se você entender isto aqui, você vai entender que esse fracasso aqui fez você desistir de seguir em um propósito. Quando você desistiu, você enterrou o seu sucesso aqui. Você pode errar e fracassar, mas lembre-se, sempre em erros diferentes. Se você segue uma estrada e sabe que essa estrada aqui, ela está cheia de buracos, você só vai por ela se não tiver outra opção. Caso exista outra opção, então você vai seguir outro caminho. Mas essa estrada aqui, ela não pode fazer você fracassar de chegar ao seu destino. Se você não conseguir chegar ao seu destino por outra estrada,
você vai seguir na mesma, mesmo enfrentando os buracos. Se furar o pneu do carro, você troca por outro. Mas o que não pode é deixar que esse fracasso elimine a chance de você transformar a vida de milhares de pessoas. Então, se você teve um fracasso, o fracasso lhe chamou. Responda para ele de uma forma que você consiga enterrar esse fracasso e desenterre esse fracasso através de um sucesso. Então, você vai anotar qual o fracasso que você teve e desse fracasso, qual sucesso você pode desenterrar dele. Quando finalizar o fracasso que você tem demorado a responder e qual o sucesso que você tem enterrado, aí você marca aqui. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos sobre a toxina fracasso. Ela é a número 40. Iremos falar no próximo vídeo sobre a toxina número 41. É a toxina fuga. Não esqueça, turma, de deixar um like no vídeo se você gostou, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar um comentário caso tenha achado interessante ou tenha alguma dúvida e compartilhar com algum amigo seu, caso você ache que ele vai gostar também ou que possa ajudá-lo em algo. Valeu!